do Senhor. Pai, te louvamos, te exaltamos pela primeira parte do culto, a qual foram entoados louvores. Alguns irmãos tiveram a oportunidade de expressarem aquilo que tu colocaram sobre os seus corações. Alguns irmãos dizimaram e ofertaram. Meu Deus, que o Senhor, Pai, possa abençoar todos que aqui estão, aqueles que estão viajando, aqueles que estão trabalhando e aqueles que estão enfermos, que não puderam vir para o culto de hoje à noite. O Senhor possa abençoar em nome de Jesus, para que o teu servo usa ele poderosamente, com inteligência, com eloquência, com intrepidez, com ousadia, meu Pai, da tua palavra e com autoridade para ministrar a tua palavra nessa noite. Fala com a tua igreja, fala com o teu povo por intermédio do teu servo, usando a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Seja o servo do Senhor, aplaudindo ao Rei do Rei do Senhor Jesus. Aleluia, graças a paz a todos, amém? Amém. Para nós ganharmos tempo, vou ministrar, peço irmãos que abrem, por gentileza, sua Bíblia, livro de Romanos, capítulo 12. Glória a Deus pela delicadeza de vocês, visitantes, seja muito bem-vindo, ficamos felizes com a vossa presença, a responsabilidade de ministrar diante de pessoas, homens, mulheres, conhecedores da palavra. Nós sabemos que tudo é para honra e glória do nosso Deus. Livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 até o 2 apenas. Quem achou, diga amém. Amém. Serei breve. E por título aqui, consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso de seus dons. Rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentaram o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Aleluia! Deus, Ele é maravilhoso, queridos. Estamos diante de uma das cartas escritas por Paulo, a maior epístola do Novo Testamento. Interessante que Paulo escreveu várias cartas a muitas igrejas fundadas por ele, a qual às vezes ele direcionava pessoas como Timóteo, como Tito, mas essa carta ele é destinada à igreja que não foi Paulo que fundou ela, mas vemos um homem que tinha uma preocupação em ministrar, em falar do Cristo ressurreto que ressuscitou. É tanto que ele vai falar: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ele tinha essa necessidade. E vamos ver primeiramente no capítulo, ele vai falar: eu, Paulo, servo de Jesus Cristo. Isso é interessante, servo, denominado também como escravo. Vemos no Velho Testamento que havia a lei, a qual uma pessoa servia por 6 anos, devido a uma dívida, devido a alguma coisa para ela pagar, e no 7º ano ela tinha que ser livre, mas porém havia um cuidado. Deus não permitia que aquele servo, aquele escravo fosse maltratado, como nós vemos nos livros, nos filmes ou no cinema. Aqueles chicotes, aquela escravidão, não, Deus ele tinha um cuidado com aquele que servia. Mas havia também, muitos dizem, um tipo de servo, de escravo de terceira classe. Esse escravo romano, como é que esse escravo era diferente daquele que é instituído por Deus? Fala que esses escravos eles eram acorrentados aos remos do navio. E quando tinha alguma situação de guerra, que o navio vinha afundar, aqueles servos, aqueles escravos, eles morriam acorrentados àqueles remos, porque eles não eram livres. Então, como Paulo fala assim: eu, Paulo, servo de Cristo, é como ele estava falando para aquele cidadão romano: olha, eu estou assim como esses escravos acorrentados a um remo. Eu estou também acorrentado a Jesus Cristo. Vamos ver que Paulo, quando ele estava com Cristo, ele não temia morrer, ele não temia ser levado à morte, porque tanto que ele falava: viver para mim é Cristo, mas morrer para mim com Cristo é lucro. E aí quando ele vai lá no livro de Atos para Jerusalém, as pessoas falam: Paulo, se tu for para lá, tu vai ser preso. E ele pode estar tão preparado não só para ser preso, mas até para morrer por Cristo. É quando eles falam: olha, assim como esses escravos estão acorrentados, esses remos, assim sou eu com Cristo, eu sou servo do Senhor. Aleluia! Servir a Cristo, Cristo tem vida, independente da situação. No capítulo 1,
a 11, vamos ver Paulo ele falando a respeito da justiça de Deus. Ele vem falando a respeito da justificação pela fé. Ele vem falando de Adão, o primeiro homem que caiu. Ele fala também de Cristo, da graça, que é onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. E vamos ver aqui a partir do capítulo 12 que ela fala: portanto, irmãos, de tudo que eu tenho anunciado a vocês, do capítulo 1 até o capítulo 11, da hora 12 eu falo, eu rogo, eu suplico a vocês: apresentai o vosso corpo em sacrifício vivo. Apresentar o vosso corpo por quê? Porque sabemos que desde o Velho Testamento era levado um animal para sacrificar, para oferecer a Deus por várias situações, por causa de pecados e agradecimento e oferta. Mas sabemos que depois que Cristo ele veio, ele foi um sacrifício, e fala que bastou um só sacrifício. No livro de Hebreus vai falar que Cristo ele era maior do que aquelas ofertas, do que Moisés, do que os anjos. As pessoas elas estavam focadas naquilo que apresentava a Cristo, mas não naquele que era o verdadeiro Cristo. Porque muitas pessoas ainda ofereciam sacrifício. Muitas pessoas ainda derramavam sangue de animal. É como se estivesse desfazendo aquilo que Cristo fez. Paulo vai falar: olha, apresentar o vosso corpo primeiramente. E eu fiquei meditando em algo qual acontece ao nosso redor. Talvez muitas pessoas já falou, ou muitos de vocês já ouviram. E só falam: não, Deus ele só quer o coração. E muitos nessa ideologia fazem o quê? Começam a fazer marcas no seu corpo, começam a fazer tatuagem, desenho, começam a usar o seu corpo como vitrine para exibir, para se mostrar, começam a usar o seu corpo como objeto de prostituição. Porque Deus ele só quer o coração. E Deus volta aqui a apresentar o que? O vosso corpo. E aí quando vem falando aqui a representação que de Cristo, vós sois o corpo. Vocês são um corpo, assim como o corpo tem muito membro, sendo que Cristo é o cabeça. Vai falar que nosso corpo, ele é templo. Ele é moradia. Então, quando Deus fala que é pegar os corpos de Cristo, não Deus ele só quer o seu coração. Deus ele quer a tua alma. Deus ele quer o teu corpo. Deus ele quer você por completo. Se o corpo não fosse importante, se Deus só quiser realmente o coração e não o corpo, no dia do juízo, o corpo não tinha que ser restaurado para a alma habitar, e aqueles que foram condenados ser lançados no inferno com corpo e alma. Então, apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo. Porque o animal tinha que ser o quê? Tinha que ser morto. O animal era apresentado ao sacerdote. O sacerdote oferecia aquele sacrifício a Deus. Levava lá, morria. Agora depois que entregava o sacerdote, não era tomado de volta. Mas o sacrifício agora, como o Paulo está falando, é diferente. Não é mais um animal, agora é você, é o seu corpo, é o ser humano. Não é mais uma coisa morta, é um sacrifício vivo, ou seja, então tem que ser diário. Tem que ser todos os dias. Porque o sacrifício não é morto, é vivo. E se apresentou a Cristo a tua vida, que não queira tomá-la de volta. Porque muitas pessoas apresentam uma causa. Ou falam: pai, a ti eu entrego a minha vida. Mas quantas vezes, ou quantas pessoas estão querendo tomar a vida de volta? Quantas pessoas entregam uma causa depois que ela mesma resolver a causa com a mão, como se estivesse tomando com o Senhor? Apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo. Aleluia. Agradável a Deus. Por que então ser agradável a Deus? É porque nem todo sacrifício é agradável a Deus. Nem todo sacrifício Deus ele aceita. Porque fala que tem que ser agradável. No seu, uma passagem com uma mulher, ela pega o seu vaso de unguento caríssimo e derrama sobre Cristo e fala que o aroma, o perfume, ele tomou conta do ambiente e exalou toda aquela casa. Um cheiro agradável. Aleluia. Aquela foi a forma de adoração daquela mulher, a oração dela. O cheiro foi tão agradável que tomou conta daquele ambiente. Aleluia. Queridos, nós devemos às vezes parar e pensarmos a nossa conduta, a nossa forma de buscar o Senhor, a nossa forma
nos comportarmos como representante de um corpo, como ser um cristão, tanto dentro aqui do templo, quanto lá fora. De que forma tem subido a nossa adoração, de que forma tem subido a nossa forma de buscar, de adorar a Deus. Se o pecado ele cheira mal as narinas de Deus, então a nossa adoração tem que subir com aroma. Aleluia. Apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Santo, um dos significados quer dizer o que? Separado. E se tem uma coisa que Deus ele sempre fez, foi separação. Do que é santo, do que é profano, do que é puro, do que é impuro. Tendo que Deus vem separando o seu povo. E aí em Malaquias 3,18, a qual estava falando para aquele povo, eu falo, reflete. E vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, o que serve a Deus e o que não serve. A Bíblia está dizendo que haverá a separação do trigo e do choro. Ou seja, então Deus ele chama uma pessoa, ele nos chama para sermos separados, para sermos diferentes, aleluia. Para ver, queridos, para nós não se misturarmos, aleluia, porque hoje em dia, infelizmente, é difícil saber quem é realmente cristão e quem não é. Hoje, pela sociedade, às vezes é difícil você saber quem realmente tem o interesse nas coisas de Deus e quem não tem. Aleluia. Porque às vezes quer servir de qualquer maneira, mas não quer se separar. Mas não quer sair daquilo que não agrada a Deus. E a gente vê Deus ele falar com Abraão: Abraão, sai da tua terra, no meio da tua parentela. Deus está separando Abraão com um propósito. Ele não separou do mundo. Aleluia. Deus está pedindo uma separação. Tudo aquilo que não agrada a Ele. Tudo aquilo que não exalta, não glorifica o nome de Deus. É tanto que fala bem-aventurado o varão que não se assenta na hora dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Mas é que seu prazer na lei do Senhor, seja ele é separado. Então prazer na lei, na palavra, na escritura. E na sua lei ele medita dia e noite. Aleluia. Separação, queridos. Nós nos perguntamos em que meio nós estamos. Às vezes quando estamos em meio a pessoas que não é evangélicas, porque às vezes não trabalham, a maioria não serve a Cristo. E de que forma nós estamos separados? De alguma forma as pessoas não estaria separado. Estaria crente. Ou está tudo misturado, ninguém sabe quem é você, quem sou eu daquele povo. Isso não é uma coisa bonita, às vezes é coisa de detalhes, coisa tão simples, mas eu fico tão contente que eu falo, olha, eu ia falar uma coisa aqui, mas não vou falar porque é a mensagem. Aleluia. Porque às vezes a separação é notória. E às vezes quando Deus ele separa alguém, você vai ser taxado de muitas coisas. Você vai ser taxado de cantar o melhor, porque Deus ele nos tirou do lamaçal do pecado. Nos separou para Ele. Geração eleita, aleluia. Só que aqueles que estão misturados vão achar que você fez a escolha errada. Mas nós fomos separados por Deus e foi a melhor coisa, queridos. Aleluia. Porque nós podemos ser selecionados, escolhidos para muitas coisas pelo homem. Podemos ser selecionados por um melhor trabalho. Podemos ser selecionados por uma fada, por qualquer coisa, mas sermos selecionados, separados por Deus é totalmente diferente. Está falando, olha, você vai apresentar os nossos corpos. Esse sacrifício primeiro tem que ser vivo. Tem que ser santo, separado. Porque o que mais tinha, você vai ver nas cartas de Paulo em Corinto, era vários tempos a outros deuses. E o que mais tinha era sacrifício para aqueles deuses, aqueles ídolos para as pessoas pagam servir. Mas esse daqui tem que ser separado de todos esses outros. Aleluia, tem que ser santo e agradável a Deus. Porque esse é o culto racional de vocês. Aleluia. Queridos, nosso corpo, ele foi comprado com sangue de Cristo. Foi pago no alto preço. Isso nós devemos oferecer a cada dia a Ele,
Aleluia. E a palavra vai falar: olha, esse é o culto racional de vocês. Devemos ter, aleluia, uma mentalidade, sabemos e temos convicção no que fazemos, no que falamos, a quem estamos direcionando a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso culto. Aleluia. Porque Paulo vai escrever pessoas que não tinham tanto experiência, que ele não tinha muito conhecimento, ele vai falando a respeito dessas coisas. Esse é o culto racional de vocês. Aleluia. E algo mais interessante: não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Não vos conformeis, ou seja, não vos moldeis ao padrão desse mundo. Não vos conformeis com as coisas que esse mundo é. Querida, a palavra fala: porque não devemos nos conformar. Porque se nós somos do mundo, o mundo nos amaria. Mas por que se nos odiaram? Porque hoje somos de Cristo. A palavra fala que aquele que se constitui amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Só que diante de tantas pessoas conformadas com as coisas aí, dos padrões que o mundo está acontecendo, que aquilo que era antes profano para muitos já é santo. Eu sempre falo que às vezes a gente sempre fala, mensagem subliminar. Raramente vezes você percebe alguma coisa na TV, em filme, em conversa. Mas as coisas estão em um padrão tão horrível que hoje ele não faz mais de botar subliminar, é explícito. Coisa que para muitos está normal, a sociedade está implantando a mídia que isso é normal, não tem nada a ver. Aleluia, é coisa que às vezes está se refletindo no nosso meio. E aí ele fala: não vos conformeis com este mundo. Não se molde ao padrão desse mundo. Aleluia. Mas transformado pela renovação do vosso entendimento, porque às vezes nós ouvimos e falamos, o mundo entrou dentro da igreja. Eu vi certo pregador falando: antes orava por o mundanismo não entrar, hoje oramos para sair. Mas por que entrou na igreja? Porque primeiramente tem entrado na mente de muitos. Muitas pessoas têm se conformado com o jeito que as coisas estão indo. E não devemos nos conformar, mas transformar. Aleluia. Transformação vem de Cristo. Transformação vem da palavra. Transformação vem de Deus. Queridos, não há, aleluia, evangelho sem transformação, sem renovação. Por que evangelho é esse? Vemos pessoas que teve encontro com Cristo, com a palavra, com o verbo vivo que se fez carne. Pessoas que nunca mais foram mesmo. Vou pegar o exemplo do próprio Paulo. Agora escreveu essa carta do livro de Atos, capítulo 9, lá que ele tem um encontro e fala: Senhor, quem és tu? Fala: eu sou Cristo que tu persegue. A partir daquele momento, queridos, vamos ter uma transformação, uma renovação na vida dele. Nunca mais foi o mesmo. Vamos ver pessoas que realmente queriam uma transformação, porque era de transformação. Ele fala: Deus, me dá, me transforma, mas nós não queremos no fim da verdade. Porque como nós queremos uma mudança, uma transformação, uma renovação, nós nos esforçamos para que isso venha acontecer. Nós buscamos para que a transformação e a renovação venha acontecer na nossa vida. Aleluia. Cristo, ele transforma, ele liberta. Aleluia. A escola de Cristo é a sua palavra, que ele nos renova. Renovação leva à conversão, e a conversão não deixa o cristão na mesma condição. Aleluia. Aleluia. Tem pessoas de 5, 10, 50 anos de evangelho, mas no fim das contas não é convertido. No fim das contas não teve uma transformação. Continuou com o mesmo padrão de antes de aceitar entregar a vida a Cristo. Eu não vos conformeis com esse mundo, eu vou trazer para nós. Não vos conformeis com essa situação. Não vos conformeis com esse vício. Não vos conformeis com essa prática de pecado. Não vos conformeis com essa condição de não orar, de não buscar. Porque ele falou: Pai, eu estou fraco. Mas nós não se conformamos tanto que não buscamos força no Senhor. E às vezes tem tantas situações adversas que nós nos conformamos. Porque quando nós não nos conformamos, nós buscamos mudança e transformação. Aleluia. Agora, para quê, queridos? É necessário um sacrifício vivo, santo,
agradável, é necessário não se conformar, porque tudo isso ele tem um propósito, e o versículo ele vai nos explicar. Mas para que tudo isso? Aleluia! Para que experimenteis uma mente que não se conforma com o padrão do mundo. Ela experimenta o quê? Ela experimenta a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Quando nós nos separamos, quando nós não nos conformamos, quando nós apresentamos o nosso corpo em sacrifício vivo a Deus, aleluia, quando nós damos lugar verdadeiramente a Ele, nós experimentamos a boa, a perfeita e agradável vontade dele na nossa vida. Aleluia! E é isso que é a melhor coisa, nós experimentarmos o Senhor. Sempre fala, eu estou evangelizando os colegas. Alguns falou, experimentei tantas coisas nessa vida, droga, álcool. Vamos experimentar agora. Experimentar as coisas de Deus. Vamos experimentar, aleluia, a palavra, a oração, tem isso. Mas poucos querem experimentar a boa, perfeita e agradável de Deus. Poucos querem uma renovação, uma transformação. Aleluia, Deus, é verdade. Mas Deus ele nos chamou, queridos, para tudo isso, porque Deus ele quer que nós experimentemos essas coisas. Aleluia, para que experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque uma mente ela experimenta. Agora vamos falar que ele não nos conformou ao padrão desse mundo, aleluia. E vai falar por quê? Tem muitas pessoas às vezes que estavam no mundo, que estavam no mesmo padrão. Jesus falava para os seus discípulos, olha, muitos saberão que vós são meus discípulos quando vós amardes uns aos outros. Deus abençoe. Se Cristo está dizendo que muitos iam saber que eles eram discípulos de Cristo por causa desse favor, então era uma sociedade que odiava uns aos outros. Então era uma sociedade que não tinha amor fraternal uns com os outros. Mas fica falando, se vós amardes uns aos outros, vão saber que vocês são meus discípulos. E Paulo vem trazer isso tanto aqui em Romanos 12:9. Ele vai falar: o amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegar-vos ao bem. Amar-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor, alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com o santo na sua necessidade de seguir a hospitalidade, abençoai o que vos perseguem, e abençoai, não amaldiçoai, alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Isso aqui é fruto de uma transformação, de uma renovação, é fruto de uma mente que experimenta, ou que experimentou a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E muitas dessas coisas aqui é fruto do Espírito. Agora está em Gálatas capítulo 5, versículo 22, porque essas coisas é tão importante. E João 15 vai falar: toda vara que não der fruto será cortada e lançada fora. Ali está no singular, que não der fruto, uma coisa só. Só que em Gálatas 5:22 fala mais um fruto, no singular também, no Espírito é, são 9 coisas. E vem falar muito disso aqui, de amor, temperança, longanimidade, benignidade, paciência, fé, mansidão. Deus luta para Cristo, Ele procura em nós. Isso aqui é o fruto de uma renovação, de uma transformação, de uma mente que experimenta o que experimentou. Aleluia. Eu digo para vocês que Ele não vos conformei do jeito que as coisas estão indo aí afora. Foi dito aqui das coisas que estão acontecendo. Temos anunciado a palavra, está se cumprindo dia após dia. Mas para muitos é normal, porque já estão conformados. Mas para nós, aleluia, sabemos que é o cumprimento da palavra de Deus, da volta do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Não nos conformeis com esse mundo, mas apresentar o vosso corpo em um culto racional. E culto não é só aqui nesse momento, porque a presença de Deus não se limita mais dentro de 4 paredes. Então você pode prestar um culto racional na sua casa, no seu trabalho, na sua mente, aonde você vai, e não só aqui dentro, porque Deus ele é digno de toda a honra e de toda a glória.
A Ele todo louvor, toda exaltação, queridos. Somos ferramentas, instrumento. Quem usa é Deus. Você pega um martelo, você bate o prego fica lá bonito. Você pega o serrote, faz uma mesa bonita. Mas a honra nunca vai para o instrumento, vai para o carpinteiro que fez tudo aquilo. Ou seja, nós somos instrumento, a honra é para Ele. Então a mensagem para nós é: Deus Ele se importa assim com o nosso corpo. E o que Ele quer é que nós nos separamos de tudo aquilo que não agrada a Ele. E devemos prestar a Ele o culto, aleluia, santo, agradável a Ele. E para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Continua vindo, aleluia, sua presença nos alegra. E que assim como o Senhor nos trouxe esse lugar, queridos, que possamos voltar para nossas casas, mas com um pensamento diferente. E ao sair dessa porta, não devemos esquecer de tudo que foi dito nas oportunidades e na pregação, mas queremos ter a nossa mente voltada para Cristo. Amém? E assim essa oportunidade de Jesus. Aleluia. Então, os pés coloquem de pé. O pastor já falou, se quiser procurar ele, vai tirar contato com o pastor Paulo. O evangelista é isso? Aleluia. Pode mais esse, seja muito bem-vindo. Aleluia. Esse evangelista José, pastor, mas é isso mesmo. Se coloquem de pé. Agradecemos primeiramente o Senhor, Pai amado, Deus querido, todo-poderoso. Meu Pai, eu te louvo, Pai, pela vida dos meus irmãos que aqui estão. Meu Pai, por tudo e por quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Pai. Te agradecemos por esse dia de hoje, Pai, nos meios, no detalhe, meu Pai, porque grandes coisas que o Senhor fez por nós, meu Pai, é motivo de nos alegrarmos. Por dia daqui, meu Pai, que te louvamos também, meu Pai, não só pelos dias bons, mas pelo dia difícil, meu Pai, agora o Senhor tem nos moldado, Senhor, tem nos dado maturidade. Agora, meu Pai, tem gerado aprendizado. E agora o Senhor tem nos fortalecido e se mostrado, meu Pai, presente. Porque a palavra fala que o Senhor é socorro, bem presente também, Senhor, na hora da angústia. Meu Pai, visita os lares, meu Pai, a parentela. Que venha haver uma renovação, uma transformação, meu Pai. Porque tudo que temos, meu Pai, tudo que somos, apresentamos a Ti. Unge, meu Pai, as nossas mãos onde tocarmos, meu Pai, os nossos pés onde pisarmos. Meu Pai, purifica os nossos corpos, meu Pai, nos dá, meu Pai, uma renovação de entendimento, meu Pai, através do Teu Espírito Santo. E faça, meu Pai, a Tua vontade, meu Pai, que possamos aceitar a Tua vontade em nossas vidas, meu Pai. Porque é o Senhor que sabe de todas as coisas. Te louvamos por esse momento, por esse culto, por tudo e por quanto, em nome de Jesus Cristo. Amém. O amor do Eterno. E a graça do Senhor Jesus Cristo. Assim seja. E a Deus consolação do Espírito Santo seja com todos, não só agora, mas para sempre todo dia. Amém. Deus é por nós.